Oi, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha. Prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem comparecem aqui para compartilharem suas experiências e os seus conhecimentos. E olha que prosa fantástica estamos trazendo aqui. Criação de valor através da logística. A criação de valor através da logística é um tema amplo e importante para empresas que buscam aumentar sua eficiência operacional e melhorar a satisfação dos seus clientes. Quando se aborda o tema de criação de valor em logística, muitos fatores devem ser levados em consideração, desde o planejamento holístico, passando pelos estoques, a eficiência na distribuição e, claramente, o serviço e a satisfação do cliente final. Outro assunto que é bastante pertinente na logística moderna é a incorporação da sustentabilidade, prática efetiva no contexto das operações e dos projetos logísticos. Através da logística, as empresas conseguem otimizar processos, racionalizar seus custos, aumentar a eficiência operacional e, principalmente, oferecer um serviço de qualidade para os seus clientes e seus consumidores. Com a logística integrada, é possível coordenar as atividades da empresa e dos fornecedores, garantindo que os produtos ou serviços cheguem aos clientes dentro do prazo e com a qualidade desejada e buscada. E vamos refletir sobre esse tema fantástico aqui na Prosa com Bertalha. E para isso, eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o amigo Evandro Scussel. Olha só que privilégio, que honra trazer aqui para prosear comigo o Evandro. Evandro, meu caro, seja bem-vindo à Prosa com Bertalha. Olá, Bertalha. Obrigado aí pelo convite, obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui nessa prosa, ainda mais com um tema que eu gosto tanto de falar, que eu gosto tanto de abordar. Então, obrigado pela oportunidade. Vamos prosear. Uma honra, meu caro. Gratidão enorme pela sua presença aqui na Prosa com Bertalha, o Evandro. E antes de eu pedir aí, perguntar quem é o Evandro, eu gostaria que o pessoal já se inscrevesse no canal, botasse uma curtidinha aí para o Evandro, que está presente aqui para contribuir com o seu conhecimento, e não esqueçam de acionar o sininho da notificação, porque muitas prosas estão sendo incorporadas ao nosso canal, cujos conteúdos são riquíssimos, com pessoas com conhecimento profundo em seus temas. Meu amigo, quem é o Evandro? Já começamos com uma pergunta filosófica, né, quase. Bom, me chamo Evandro Scussel, eu sou gerente de operações logísticas, eu sou um apaixonado por logística e cadeia logística e projetos logísticos também. Então, eu tenho mais de 15 anos de experiência na área, passando por customer service, transportes, armazenagem, distribuição. Tenho toda a minha formação voltada para essa área, então sempre trabalhei com projetos, formação com supply chain e logística como um todo. Então, a temática de valor é uma temática que para mim é especial, gosto muito, norteia as minhas estratégias, eu gosto muito de utilizar como base dentro do meu dia a dia. Então, prazer estar aqui e vamos conversar muito a respeito desse tema. Fantástico, vai ser uma prosa muito legal aqui, o Evandro. E já vamos contextualizar esse tema, né? Que história é essa de criação de valor na logística, Evandro? Perfeito. Criação de valor, eu vejo que é um tema que é muito abordado, muita gente fala, e às vezes é um conceito que é bom a gente voltar e entender o conceito e falar sobre o conceito de criação de valor, né? Então, criação de valor está atrelada a duas variáveis, a 2 pontos, de uma forma bem simplificada. A primeira questão é disposição do cliente em pagar por algo, por um serviço ou por um produto. Então, é super importante essa variável. Então, se a gente conseguir quantificar de uma forma monetária a criação de valor, um primeiro aspecto que é super importante a gente conseguir identificar é quanto que o cliente está disposto a pagar por aquele serviço ou aquele produto. E só para ficar bem claro, eu não estou falando de preço. Preço é uma coisa, disposição em pagar é outra. A percepção do cliente é outra coisa totalmente diferente e é muito importante que a gente possa entender. A outra variável atrelada à criação de valor é o custo. Seja um custo de oportunidade ou um custo de execução. Então, o quanto custa para que eu possa executar alguma atividade é super necessário que seja identificado também.
Criação de valor nada mais é do que a diferença entre esses dois valores. Então, vamos imaginar que eu consigo estabelecer uma disposição do cliente em pagar por algo, e eu consigo estabelecer qual que é o custo para executar aquilo. A transformação que eu promovo é a criação de valor. Exemplo simples. Vamos imaginar que eu tenho um serviço que é ofertado que custa R$5, e eu consigo mapear, junto com a minha área de marketing, com as outras áreas, eu consigo mapear que aquele mesmo produto, existe uma disposição do cliente em pagar R$20 por aquele produto. Então, a criação de valor, a transformação que eu estou fazendo estou transformando R$5 em R$20, então eu estou criando R$15 de valor. Esse é o conceito de criação de valor, e esse é o conceito que é super importante que a gente possa utilizar para que possa nortear algumas estratégias desde da companhia como um todo, que aí vem muito a proposta de valor da companhia, quanto no nosso dia a dia. É um conceito que pode ser aplicado para nós, como gestores de supply e de logística, também no nosso dia a dia, né? Vem uma segunda pergunta, então a gente fala sobre criação de valor, e aí a próxima provocação que pode ser feita é: o quanto de valor a sua área de logística está proporcionando para os seus clientes? Essa é uma provocação que é muito importante que todo gestor de logística se faça diariamente, né? E aí a gente, atrelando ao conceito, o quanto que os meus processos logísticos estão ajudando, estão fazendo com que o meu cliente aumente a percepção dele de valor e esteja disposto a pagar mais por aquele produto ou por aquele serviço. Ou o quanto que eu estou buscando eficiência nos meus processos para que meu custo seja reduzido. Então, portanto, a criação de valor, ela seja aumentada, né? Então, é nossa responsabilidade trabalhar bastante nisso. E interessante da disposição do cliente em pagar por algo está muito relacionado ao contexto. Vamos imaginar o seguinte: imagina, Bertaga, que você está agora com sede, e você imagina que você está na sua casa. A sua disposição em pagar por um copo d'água nesse momento é uma. Você já tem o seu filtro de água próximo, você vai levantar, você vai até o local e vai conseguir pegar água ali. Só que a sua disposição em pagar por uma garrafa de água, quando você está voltando da praia, no final do domingo, está muito quente, está um calor ali, 35 graus, você já pegou 4 horas de trânsito e você está ali no pedágio e tem alguém vendendo água para você. A disposição em pagar por aquela água é bem diferente da que você teria agora. Se você tiver num restaurante mais elitizado e você pede uma água, a sua disposição em pagar naquela água também vai ser diferente. Então, o contexto é muito importante, e é papel do gestor entender o contexto, acima de tudo, entender o cliente, saber o que ele valoriza para que você possa ofertar serviços que, de fato, vão fazer com que essa disposição em pagar, ela seja constantemente aumentada. Então, como que nós, como gestores, a gente consegue afetar e consegue ter uma boa gestão para promover criação de valor? Estabelecendo uma estratégia focada na criação de valor. Estabelecer uma estratégia de oferta de serviços logísticos que possam fazer com que o meu cliente perceba aquilo como valor, esteja disposto a pagar mais por aquilo, e eu consiga também deixar os meus processos eficientes para que eu possa alargar essa distância que eu mencionei para você. Olha só que fantástico. Estou gostando muito da prosa aqui, viu, Evandro? Até porque você vem trazendo alguns exemplos da vida real, onde fica muito mais fácil, fica didático o entendimento dessa criação de valor. Quando nós falamos pela perspectiva da logística, e você já mencionou aí termos como estratégia, a palavra criação de valor é muito importante, inclusive é o título da nossa prosa aqui. Eu gostaria que você trouxesse alguns fatores, elementos dentro desse processo como um todo, olhando a perspectiva de pessoas, de riscos, de fornecedores, mesmo de clientes, trazendo alguns elementos que possam, de certa forma, fortalecer o conceito dessa criação de valor dentro da logística que você trouxe agora há pouco para a gente. Pode ser? Claro, perfeito. Bom, vamos lá. Então, eu vou voltar um pouquinho no passado. A logística, ela sempre, a minha percepção, né, a minha experiência logística, no passado, a área era vista muito como um centro de custo, né? Então, o papel do gestor de logística era tentar ser o mais eficiente possível, reduzindo custos e sendo o mais efetivo possível. E aí, o e-commerce é um exemplo que a gente consegue utilizar de impacto da logística muito mais no nosso dia a dia, né, como um aspecto que a gente pode atuar na outra ponta que eu mencionei para vocês de criação de valor, que é a disposição do cliente pagar.
Hoje em dia, por exemplo, no e-commerce, o tempo de entrega é um fator de decisão. É um fator de decisão para o cliente. Então, o quão mais rápida a entrega, estamos num mundo muito ansioso, então quanto mais rápida a entrega, maior a percepção de valor, e aí existe muitas vezes que o cliente está disposto a pagar um pouco mais por aquilo para que ele possa ter o produto mais rápido na casa dele. Criar uma estrutura logística para promover e para ofertar esse serviço é o grande desafio do gestor de logística. Então, ok, se eu vou entregar para o meu cliente em 1 hora, se eu vou entregar para o meu cliente em 4 horas, se eu vou entregar no dia seguinte, demanda processos, pessoas capacitadas e fornecedores, todos eles muito bem alinhados para que a gente não possa ter falha no processo e para que a gente possa atender a expectativa do consumidor. Então, quando a gente fala em fornecedores, é super importante você entender quais fornecedores que são especializados e que possuem experiência para que possa atender a sua demanda. Se a sua demanda é uma entrega mais rápida, é super importante que você consiga mapear e entender fornecedores, por exemplo, de frete, fornecedores de operação, que possam ser muito ágeis e com um perfil, por exemplo, de separação, de picking, ou seja, de separação de produtos muito mais fracionado e que seja especialista naquilo. Super importante. Ter pessoas com esse mindset, com essa visão de atendimento, também é super importante. E cascatear essa proposta de criação de valor e treinar o seu time para que ele esteja totalmente antenado nisso é super importante também. Então, pensando em pessoas, processos, né? Os processos têm que estar alinhados. Lembra que eu falei da estratégia? O papel do gestor é entender o cliente e estabelecer a estratégia de criação de valor para atender aquele cliente. Ok, e eu preciso criar estrutura para isso. Então, dentro da minha estratégia, eu tenho que responder algumas perguntas. Quais são os processos necessários? Como eu devo trabalhar para que eu possa atender o meu cliente e possa atender a minha proposta de criação de valor? Então, algumas vezes, dependendo do meu cliente, ele não demanda agilidade. Então, eu dei como exemplo o e-commerce. O e-commerce é uma corrida contra o tempo, ótimo. Só que existem outros processos, né, outros clientes que não demandam agilidade, o que eles demandam é constância. O que ele demanda é uma previsibilidade. Então, melhor do que para determinados clientes a agilidade é a certeza que vai chegar no dia ou na hora específica que foi agendada. E aí eu preciso ter processos condizentes com isso. Eu costumo utilizar como exemplo que o entregador que faz uma entrega de e-commerce, ele geralmente é bastante ansioso, ele não tem o mesmo perfil de um entregador que vai fazer uma entrega num supermercado, que vai ter que ficar esperando muito mais tempo. Então, é importante saber essa proposta de valor e transmitir para a sua equipe. Se eu não transmito para a minha equipe, chegando até o time que está no front, por exemplo, de entregas, que aquele cliente valoriza uma entrega agendada, então, portanto, que algumas vezes ele vai ter que esperar um pouco mais, ou ele vai ter que ser muito assertivo, eu tenho um risco aqui de criar uma equipe que não esteja alinhada à minha proposta de valor. Então, é super importante que as pessoas estejam alinhadas a isso e que eu tenha processos. E riscos. Mapear os riscos. Então, se eu sei o que o meu cliente valoriza e eu sei o que aumenta a disposição dele em pagar por algo, eu tenho que mapear os riscos de não atendê-lo. E o que eu posso fazer para mitigá-lo. Então, processos e pessoas, novamente, são super importantes nesse processo. Então, de uma forma bem resumida, a estratégia, ela direciona e aí cascateia para todo o restante, para que você possa montar processos, sistemas, que você possa ter uma equipe, toda ela alinhada com a sua proposta de valor. E lembrando, proposta de valor, que você consiga criar valor através de aumento da disposição em pagar por algo ou sendo mais eficiente na entrega desse produto ou serviço. Fantástico. E olha que legal esse ponto que você trouxe, até porque se nós formos olhar pela perspectiva de equipe, de pessoas que trabalham, ou seja, se você não alinha a estratégia com as competências, as habilidades das pessoas, para elas executarem aquelas tarefas de acordo com o que você imagina que seria essa criação de valor, e você trouxe aí o exemplo, por exemplo, do comércio eletrônico, né, que é bastante conveniente, o perfil é diferente, ou seja, ele tem que estar imbuído de uma característica que é agilidade, atendimento, ou seja, é uma presença com um formato e um diálogo diferente em relação a quem faz um B2B, por exemplo, no supermercado. Ele já sabe que ele vai chegar lá, vai pegar uma fila de caminhão para poder descarregar ou coisa desse tipo. Então, bacana, gostei muito dessa perspectiva que você trouxe, e nós vamos fazer o seguinte aqui, Evandro, nós estamos chegando ao finalzinho aqui do primeiro tempo da nossa prosa, que está fantástica realmente, e eu gostaria de ir para o segundo tempo para falar um pouquinho
dos possíveis desafios e que abordagem que a gente poderia ter para que as organizações realmente aumentem ou tenham a sua criação de valor. Pode ser? Vamos nessa, Evandro? Vamos lá. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui com o Evandro, uma prosa realmente falando sobre valor agregado, sobre criação de valor, principalmente no contexto da logística, mas o Evandro está trazendo aí um conhecimento importante e colocando a perspectiva da logística como um elemento, uma função extremamente importante para que a organização venha a alcançar o valor dela de uma forma global, por isso precisa alinhar as estratégias. E nós vamos falar agora um pouquinho sobre os desafios, e nós sabemos que a cadeia de abastecimento, supply chain, é extremamente complexo, e buscar a vantagem competitiva é uma das funções ou um dos desejos que as organizações têm exatamente para agregar valor para o consumidor, para o seu cliente. Vamos nessa, Evandro? Vamos lá, vamos lá. Bom, a gente falou bastante sobre criação de valor, então criação de valor está muito relacionado, obviamente tem os elementos externos, mas na nossa prosa a gente falou muito sobre o interno da empresa, né? Avaliar os processos, avaliar a minha equipe, conduzir, promover alinhamento. Agora vamos pensar, a gente não vive num mundo tão simples, né? Eu não posso olhar só para dentro, eu tenho que olhar para fora e tenho que ficar sempre de olho nos meus concorrentes. Quando eu olho os meus concorrentes, eu preciso também avaliar qual que é a proposta de valor deles, né? E aí a gente começa a falar de outro conceito que é de vantagem competitiva, que é um outro conceito que eu gosto bastante, né? De novo, vamos voltar, vamos conceituar. O que é vantagem competitiva? Eu escuto muitas pessoas falando, é uma vantagem competitiva nossa, é uma vantagem competitiva da minha empresa. Ótimo. Vantagem competitiva nada mais é do que uma comparação de criação de valor entre as empresas. Então, vamos imaginar que eu tenho 3 empresas dentro do mesmo segmento, e aí eu faço aquele cálculo que eu falei para vocês. Eu tenho a criação de valor de cada uma delas, dos produtos ofertados ou serviços. Ótimo. Quando eu comparo a minha criação de valor, o meu valor criado, com a média do mercado, se eu estiver acima da média do mercado, quer dizer que, de fato, eu tenho vantagem competitiva. Se eu estiver abaixo da média do mercado, eu não tenho vantagem competitiva. Então, é super interessante, super importante, já é um desafio conseguir determinar como que você cria valor, mas é super importante que você veja como que seu concorrente está criando valor também. Então, de novo, é um fator de decisão. E aí, voltando para a nossa área de logística, o gestor de logística tem esse papel de constantemente avaliar os seus concorrentes. Então, eu sempre, quando eu visito, vou fazer uma entrega, eu acompanho, faço entregas também, eu acompanho processos logísticos, eu sempre gosto de olhar como que o meu concorrente está executando. Por quê? Porque ali tem um pouco de criação de valor ali, um pouco da proposta dele. Mas saber como eu me posiciono dentro do mercado é super importante para que você possa alavancar ainda mais, saber se você precisa alavancar ainda mais os seus serviços para promover maior disposição do cliente em pagar por aquele serviço ou produto, ou se você precisa buscar maior eficiência. Então, esse é um desafio. Ok, vamos avaliar. Uma vez avaliado e você sabe onde você está posicionado, se de fato você tem vantagem competitiva ou não, e que não é simplesmente um termo que você fala, mas sim você tem consciência daquilo, que é super importante, aí volta no exercício interno. Tá, quais são as práticas que estão sendo realizadas que promovem maior disposição do cliente em pagar? Quais são as práticas que estão hoje no mercado que estão sendo executadas para que a gente possa aumentar a eficiência dos processos? E aí, de novo, a gente volta para a questão de pessoas, processos e sistemas e alinhamento. Então, tendo pessoas corretas e conseguindo direcionar, eu consigo buscar constantemente uma eficiência. Quando eu tenho as pessoas corretas e os processos estabelecidos, eu consigo buscar inovação e diferenciação para que eu possa aumentar a percepção do cliente do valor e a disposição dele em pagar por algo. Então, é super importante isso, e tudo passa por conhecer o cliente, saber o que o seu cliente valoriza. Vou fazer um link com o que a gente falou no primeiro bloco, que é um ponto interessante. Eu já atuei com e-commerce também, hoje não atuo, mas já atuei com e-commerce, e a questão do e-commerce a gente fala muito de velocidade, mas eu já tive cenários já de uma velocidade de ter reclamações de entrega aos sábados. Então, um pedido que era realizado, por exemplo, na sexta-feira, ali a finalzinho da tarde, quase à noite, a entrega sendo realizada no sábado e o cliente não gostar daquilo. Mas, Evandro, mas faz sentido? Geralmente as pessoas são ansiosas em relação a isso. Sim, mas para um perfil de cliente meu, eu tinha um perfil que, caramba, eu trabalhei a semana inteira, ainda vou ter que acordar cedo para receber o entregador com o meu produto. Eu não quero isso, eu prefiro que chegue de segunda a sexta.
aí está de novo a questão de conhecer o seu cliente. Então, quais são os desafios, na minha opinião? Os desafios são conhecer os seus concorrentes, entender a proposta de valor deles também, conseguir se comparar e saber se você tem vantagem competitiva, porque se você não tiver, você tem um grande problema, e vai ter bastante trabalho para conseguir se reposicionar ali a sua cadeia logística. E estabelecer sua estratégia focada nessas duas variáveis que eu mencionei, tanto em ganho de eficiência, mas também diferenciação em seus processos logísticos. Fantástico, Seja fantástico. sustentabilidade, desculpa, Petagre, mas seja em relação à sustentabilidade, meu cliente valoriza entregas sustentáveis, isso é uma proposta de diferenciação através de serviços logísticos. Velocidade, tecnologia, tracking de pedidos, previsibilidade. Então, são vários aspectos que você pode colocar no seu processo, mas, de novo, se você não atrelar o que o seu cliente valoriza, você vai estar nadando e corre o risco de morrer na praia. Que legal, que bacana, fantástico aí, o Evandro. Evandro, você permeou bem toda essa parte de estratégia, falou de pessoas, da necessidade, inclusive, das habilidades das pessoas e que elas estejam realmente ajustadas à função ou às funções que elas executam dentro das organizações, processos, ou seja, processos que estejam... está muito na moda falar de Lean, né? Processos enxutos, tal. Então, que eles sejam enxutos o suficiente e que esteja trazendo valor agregado para a organização, usando o conceito de melhoria contínua e tudo mais. E tem uma palavrinha que hoje está muito em moda, né? Ou seja, as empresas realmente vivem a todo momento buscando, de certa forma, utilizá-la, que é a tecnologia, para que ela traga realmente essa vantagem competitiva de alguma forma dentro da organização. E aí se fala muito em cultura digital, transformação digital, uma série de coisas. Como é que você enxerga essa adoção tecnológica dentro da logística para que ela venha a agregar valor, Evandro? Eu vejo que é uma ótima ferramenta para que você possa atingir sua estratégia. Então, a tecnologia, ela pode proporcionar, vamos pensar lá na criação de valor, de novo, sempre insisto naquela estrutura que para mim é um grande norteador. A tecnologia, os meios digitais, né, a gestão de informações, tudo isso ajuda a gente no primeiro fator que é o custo. Eu consigo ser mais eficiente, eu consigo ser mais ágil, eu consigo automatizar os meus processos e consigo expedir mais rapidamente, ou então conseguir ser mais, executar com uma quantidade menor de recursos, ser mais sustentável, eu consigo reduzir a minha pegada de carbono através da tecnologia. Então, é um aspecto super importante para que você possa promover eficiência constante. E eficiência é muito importante dentro da sua proposta de criação de valor. Além disso, a digitalização, toda a automação, toda a proposta, né, que nós de logística a gente está bastante antenado agora, porque é uma ferramenta muito importante, pode ajudar a gente na disposição em pagar. Vamos imaginar o seguinte, há 5 anos atrás, quando eu comprava no e-commerce, eu não esperava ter um tracking de pedidos 5, 6 anos atrás, que eu tenho hoje. Então, antigamente, 5, 6 anos atrás, você recebia 3 status de entrega e estava feliz com aquilo, né? E estava contente com aquilo. Hoje, a expectativa como consumidor é você conseguir ver o carro chegando na sua casa, né? Você conseguir descer, abrir o portão e já pegar com praticamente o motorista nem parar. Ou então, pensando num B2B também, que o meu time de vendas consiga visualizar a entrega sendo realizada, ou então o meu cliente também consiga acompanhar isso. Então, é uma ótima ferramenta. O único risco que a gente não pode correr é de utilizar a ferramenta por utilizar, porque está sendo muito valorizado no mercado a digitalização e todos os meios de automação, mas não estar atrelado a uma estratégia. Se você não atrelar uma estratégia, você pode ter todo um esforço, toda uma quantidade relevante de recursos sendo aplicados sem obter o retorno que você esperava. Então, tem que fazer parte de uma estratégia e é uma ótima ferramenta e tem ajudado bastante todos os gestores de logística a atuar tanto na diferenciação quanto na redução de custos. Que bacana, é muito importante isso que você trouxe, até porque eu me recordo, quando eu escrevi o meu livro há 20 anos atrás, hoje ele está na 4ª edição, mas uma das palestras que eu usava muito, e inclusive tem um capítulo específico, é o alinhamento com a estratégia da organização, ou seja, tudo tem que estar alinhado com a estratégia da organização, inclusive a tecnologia, né? Então, os processos precisam estar alinhados com a estratégia da organização, a logística, a vendas, todo mundo, porque senão você trabalha de uma forma desconectada
desconexa, e tecnologia não pode ficar fora disso. Então, não adianta a estratégia, os objetivos da organização estarem orientados para uma direção, exatamente para aquilo que você está falando aí de vantagem competitiva, e lá na área de manutenção ou na manufatura você está utilizando sistemas ou tecnologias ou recursos que não tem nada a ver, que não vai trazer valor agregado, ou seja, muito pelo contrário, ele vai corroer a parte financeira, vai gerar custo e não vai trazer valor agregado para a organização. Então, isso é muito importante. Evandro, meu amigo, nós estamos chegando ao final da prosa aqui, mas eu gostaria que você trouxesse algumas dicas, algumas orientações de como caminhar nessa onda, né? Caminhar na onda é meio perigoso, né? Mas vamos caminhar nessa onda da criação de valor dentro dessa área fantástica e de nossa paixão, que é a supply chain e logística, Evandro. Ótimo. Bom, eu vou trazer então, você começou a conversa perguntando quem é o Evandro, então eu vou trazer um pouco para essa questão individual também. A provocação que eu quero fazer aqui é a seguinte: esse conceito de valor ele pode ser aplicado inclusive ao indivíduo, né? Uma pergunta mais filosófica: quanto que eu crio de valor para a minha sociedade? Quanto que eu crio de valor para o local onde eu trabalho? Quanto que eu crio de valor para a minha família, para onde eu estou? Então, quanto que eu promovo de transformação? E aí as perguntas são as mesmas, e essa provocação que eu quero realizar: o quanto que eu faço com que quais são os benefícios que eu crio às pessoas ao meu redor quando eu estou com elas? Quanto mais benefício eu gero, quanto mais transformação e quanto mais eu facilito a vida das pessoas ao meu redor, maior a percepção de criação de valor das pessoas em volta de mim. Quanto mais eficiente eu sou com os meus recursos, então, quanto mais eu respeito os recursos que existem, quanto mais responsável eu sou com os recursos naturais, com as coisas que eu tenho à minha disposição, com o meu conhecimento, melhor. Então, a provocação que eu quero fazer aqui, que a gente possa caminhar para o encerramento, mas a provocação que eu quero fazer aqui é: o quanto que você está aplicando, seus recursos, quanto que nós estamos, né, aplicando recursos para promover benefícios à sociedade, a todos em nossa volta, às pessoas que trabalham conosco, a toda a sociedade, e o quanto que nós estamos utilizando desses recursos. Ou seja, qual é a minha pegada no planeta? Quanto que eu estou promovendo de transformação? Quanto que eu estou promovendo de criação de valor? Então, essa é uma provocação que eu faço. A pior questão é quando a gente tem potencial humano que não é utilizado, quando a gente tem todo um conjunto de conhecimento que a gente pode entender como um custo de oportunidade que não é aplicável, então não gera benefício para a pessoa e para os outros. Isso é uma questão que dói bastante. Então, o quanto que a gente está aplicando o que a gente sabe para melhorar a vida dos outros, para melhorar os processos, para melhorar o nosso trabalho, mas melhorar a nossa sociedade, e por aí vai. Então, essa provocação que eu quero deixar aqui é: quanto que você como indivíduo, quanto que nós como indivíduos, como todos nós, estamos transformando o mundo e criando valor através dessas duas variáveis que eu falei para vocês. Uau, fantástico, Evandro. Gratidão enorme aí pela sua contribuição. E eu gostaria aqui de agradecer o Herbert Nunes Garcia, o Evandro, que fez a nossa conexão, meu amigo. Perfeito. Herbert, trabalhei com o Herbert durante um período da minha carreira, pessoa fantástica, e foi super legal ele ter feito essa ponte para a gente ter essa prosa tão gostosa. Bacana, meu amigo, fantástico demais. Então, nós estamos encerrando aqui ao infinito e além, e o que nós fazemos em vida, gratidão enorme, o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Evandro. Boa, obrigado. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.